passamos em busca de crescimento. Não retardemos pra vida, cresçamos, este é o momento. Como discípulo dos tempos, Kardec veio reviver a afirmativa do Mestre: nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei do viver e progredir sem cessar. Tal é a lei do viver. E progredir sem cessar. Tal é a lei do viver e progredir sem cessar. Tal é a lei do viver. Nos ensinando a procurar crescer, evoluir. Bem, agora a segunda música é Sombra e Luz, com o grupo AME. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz.
alegria, dourando a manhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Mais serenos, elevando o nosso pensamento a Deus, vamos pedir, agradecer por mais um dia, agradecer o pão nosso de cada dia, agradecer a saúde, a paz, a harmonia, agradecer a prosperidade, agradecer a felicidade de conhecer a doutrina espírita e trabalhar pela causa espírita. Te pedimos, ó Pai, se faça presente nas companhias dos mais necessitados, os que estão enfermos, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, principalmente naquele que promove a guerra, matando inocentes, destruindo lares, hospitais, países. Se faça presente levando o ajuste emocional e o equilíbrio. Te pedimos que abençoe o nosso trabalho na noite de hoje, abençoe o nosso amigo palestrante e que a gente possa voltar aos nossos lares em paz. Que assim seja e assim será. Hoje o tema vai ser o céu e o inferno, principados e potestados, em alusão ao lançamento do livro O Céu e o Inferno, que foi lançado no dia 1º de agosto de 1865. E com a palavra, o nosso amigo convidado, Douglas Menezes, da Casa Espírita João Evangelista. Boa palestra para você. Para nós, né? Queridos amigos, queridas amigas, nosso cordial boa noite a todos, a todas, estendendo a saudação que nos é fraterna ao coração, paz e bem. É muito importante, à luz da doutrina espírita, nós observarmos que o principal objetivo do espiritismo para conosco, criaturas caminhantes, é o da nossa evolução e progresso moral. Por um motivo muito importante. O Cristo, em toda a sua pregação, cumprindo o que já havia sido dito na lei de Moisés, dando continuidade a esta mesma lei, que é uma lei que traz uma reflexão sobre o avanço da criatura, vai, na verdade, revelar dentro da sua proposta, da proposta que não foi apenas desenvolvida por meio da fala, mas principalmente por meio do exemplo claro e luminoso, que nos é o próprio Jesus, que a criatura ela é a grande responsável por estes avanços. Mas não de forma isolada, não de forma individualista. Desse modo, então, quando o Espiritismo chega ao plano terrestre, através do trabalho sistemático de Allan Kardec, como já conhecemos, o Espiritismo ele também não desce do céu como uma revelação pronta, até porque, se assim fosse, caberia, inclusive, campo para questionarmos. Como o próprio Kardec vai apontar no Livro dos Espíritos, e mais tarde no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, as verdades que são ensinadas pelos Espíritos precisam ter coerência em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo. Daí surge o conceito de universalidade do ensino dos Espíritos. O que os Espíritos ensinam com seriedade é ensinado em toda parte. Por isso que Kardec, na condição de pesquisador, de educador, discípulo de Pestalozzi, tem uma importância, não como fundador do Espiritismo, como alguns vão dizer, mas como codificador. Porque a mensagem adveio dos Espíritos. É por isso que em 1857, o livro, a obra que abre
no mundo material, a doutrina espírita, não é intitulado o livro de Kardec, ou livro de X ou de Y, mas o livro dos Espíritos, para inclusive legar a cada um e a cada uma de nós uma parte também nesta obra, porque todos nós somos originalmente espíritos. Temporariamente, estamos vestindo, estamos trajando roupas carnais, mas que daqui a pouco serão entregadas aos mandos da própria natureza e retornaremos à nossa condição inicial, à nossa condição original, que é a condição de espíritos. Desse modo, nessa perspectiva, a doutrina espírita vem trazer, a partir de um escopo que tem bases científicas, que traz uma compreensão filosófica mais aprofundada, mas que importa principalmente a uma consequência ético-moral. Portanto, de nada nos adiantará estudos profundos, com abordagem científica robusta, que é verdadeiramente importante, mas se a ciência e a filosofia empregada no Espiritismo não for forte o suficiente para impactar-nos a nossa existência e nos propor a uma reforma moral, a uma ressignificação, a um repensar, a um reconsiderar hábitos, atitudes e, inclusive, propostas, estilos de vida, o modo de sermos no mundo. É dentro dessa perspectiva que lá no Livro dos Espíritos, Kardec, a partir das orientações que eram trazidas pelos Espíritos, vai fazer uma investigação, não mais à luz da perspectiva religiosa somente, mas dentro da filosofia e da ciência espírita, sobre as penas e os gozos. Porque, à sua época, o pensamento predominante religioso católico admitia que todos nós seríamos julgados conforme as nossas obras e, consequentemente, poderíamos legar os céus como herança eterna ou o inferno, a perdição, também como destinação final e eterna. Desse modo, Kardec, de posse das orientações, das informações que os espíritos vão trazendo, começa a observar e a verificar e estruturar um desdobramento deste tópico que está no Livro dos Espíritos, que, como já citado, em 1º de agosto de 1865, vem ao mundo mais uma obra com considerações mais aprofundadas a esse respeito, intitulada O Céu e o Inferno, mas que tem um segundo título, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o título que pouco a gente fala, porque o céu e o inferno, o primeiro título, é mais chamativo. E no nosso imaginário, o céu e o inferno é algo que realmente figurou e ainda figura por muitas vezes e por muito tempo. Dado o fato que nós fomos habituados, nós fomos educados muitas vezes em ambientes religiosos que têm todo o nosso carinho e fazem parte da evolução humana, que nos traduziam essas realidades, essas reflexões, melhor dizendo, de que nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Como se aquilo que concebêssemos dentro de um período de tempo circunscrito, se um ser humano tem aproximadamente 80 anos, e dentro desses 80 anos, em alguns desses anos, ou muitas vezes em algum instante, ele comete um erro ou um equívoco, ele vai pagar com a eternidade. Bem se vê que, se essa fosse a proposta real, Deus não seria um juiz muito coerente. Aos nossos colegas do campo do direito, né, se fala sobre a dosimetria da pena. Você precisa de uma proporcionalidade para alcançar, sobretudo quando a justiça também tem, na sua perspectiva, um papel para além do papel de punição, mas um papel de educação do sujeito e da sociedade. Desse modo, então, a partir destas reflexões, Kardec vai esboçando e configurando de forma mais profunda a compreensão sobre como a justiça divina opera. E dentro destas reflexões cabe, portanto, uma, de forma mais apropriada, que se diz respeito aos anjos e aos demônios, que também figurou e figura no imaginário popular e das religiões, tendo em vista que a própria visão de anjo e de demônio, como nos chega pelo cristianismo,
já sofrera alguma alteração, deturpação e modificação. Basta ver que a figura que no cristianismo recente recebe o nome de diabo ou Satanás, não corresponde, por exemplo, à figura que seria o Satã do Antigo Testamento, ou Ha-Satã, como se fala em hebraico. Justamente pelo fato de que, para os judeus, povo onde nasce essa mentalidade, esta reflexão, só há um Todo-Poderoso, e é Deus, Adonai, Hashem, o Eterno. Desse modo, então, admitir que exista uma outra potência, que mesmo inferior, consiga atentar contra a soberania de Deus, seria admitir um poder paralelo, um segundo poder. Logo, Deus não seria todo-poderoso dentro dessa consideração. Por isso que para o judaísmo, Ha-Satã, ou Satã, como é chamado, era uma das formas de que os desígnios de Deus fossem cumpridos para colocar a criatura na senda do crescimento. Mais tarde, a igreja, através da sua concepção doutrinária, vai admitir a figura de uma criatura destinada ao mal, eternamente ao mal, que seria diabo ou Satanás, como o imaginário religioso propôs. Mas, para além desta reflexão, existem também os anjos, que assim também foram descritos conforme as interpretações das narrativas bíblicas, e foram, inclusive, segundo o Concílio de Latrão, o importante concílio ecumênico da Igreja Católica, estruturados dentro de uma hierarquia. Acredita-se, portanto, de acordo com a teologia católica, que os anjos eles estariam dentro de postos de soberania, onde há aqueles como os querubins, os serafins e os tronos, que estariam mais próximos da contemplação de Deus, e aqueles como os anjos da guarda, que estariam mais próximos do homem, lhe intuindo pensamentos, lhe inspirando a boa vontade do Criador. Porém, nesta mesma obra, Kardec traz algumas considerações que ele vai chamar de refutação, partindo de uma base de orientação lógica que estrutura um argumento à luz da doutrina espírita sobre o porquê que a doutrina dos anjos, dentro desta concepção que o espiritismo nos esclarece, ela não é compreendida assim, ou seja, o porquê que de fato ela não faz sentido. Pelo fato de que todos nós somos criados pelo próprio Deus, somos criaturas e criados pelo amor do Criador. Desse modo, admitir que nesta criação nós temos seres que já de início começam em uma condição de soberania, porque contemplam o próprio Deus, são superiores, são encarregados da execução das ordens do próprio Deus, e propor que do outro lado estaríamos nós, os seres humanos, aqueles que ainda na terra vivemos as provações e as angústias para um dia, se resistirmos a estas provações, alcançaríamos a salvação, seria, portanto, uma verdadeira volitação de uma ideia de justiça. Portanto, que justiça é essa? Que Deus é esse que criaria alguns perfeitos, acabados, prontos para a execução das suas leis, e que criaria outros ainda em possibilidade de, por um esforço muitas vezes aparentemente inexplicado, de por punições que na perspectiva estanque, instantânea, não teriam explicação, ainda teriam que lutar pela sua salvação. É desse modo que o Espiritismo, observando também a perspectiva histórica, porque muitos são os povos, as civilizações, que vão lançar relatos sobre criaturas que são intermediários da boa vontade, do amor do Criador, ou em outras perspectivas, entre o divino e o homem, entre o divino e a criatura humana. Desse modo, o Espiritismo, na questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, em diálogo com esta obra, O Céu e o Inferno, aponta para a proposição de que todos nós, os espíritos, somos criados simples e ignorantes.
Somos criados em patamar de igualdade. E dentro das possibilidades de escolha, de acordo com a maturidade que vai sendo acrescida por meio dos aprendizados, vamos aí criando oportunidades de crescimento, de avanço, de caminhada na senda do progresso. Desse modo, este avanço nos colocaria cada vez mais em uma perspectiva de melhor contemplação, de maior compreensão das leis de Deus. Leis estas que estão estampadas na própria natureza, mas que, por força destes intermediários do alto, de espíritos missionários, foram divulgadas e difundidas em diferentes momentos da história. Foram divulgadas e difundidas em diferentes agremiações religiosas, em diferentes grupos dos mais distintos em todos os tempos. Conta-se entre os judeus uma história curiosa e arquetípica de que todos os homens, mulheres, quando no ventre de suas mães, são acomodados ali por um anjo que recitará no ouvido daquela criança em geração toda a lei de Deus, que no judaísmo é compreendida como a Torá. Desse modo, esta lei seria professada, seria totalmente difundida, até que, findada a gestação, o anjo pronunciasse a última palavra da lei. E quando esta criança nascesse, antes de ser retirada do ventre materno, o anjo repousaria o dedo sobre os seus lábios, produzindo esta marquinha habitual que nós temos no lábio superior, o que, de acordo com a mitologia judaica, seria o símbolo do esquecimento. Esqueceríamos, portanto, e é uma figura, é uma mitologia, mas nos traz a reflexão, segundo a própria lenda judaica, de que nós esqueceríamos o que estava aparente, mas o íntimo dessa lei ficaria estampada, a essência dessa lei estaria gravada em nossos corações. Desse modo, falando de forma mais específica sobre esta condição angelical, que vai ser colocada, segundo o Concílio de Latrão, nesta hierarquia vista pela Igreja Católica, duas figuras vão ser apontadas, os principados e as potestades, atentando-se para o fato de que haveriam legiões angelicais, infindáveis, incontáveis, que receberiam do próprio Deus a tarefa de orientar os príncipes, os governantes, os arcebispos, na visão católica. Estes seriam, portanto, os principados naquela visão da teologia católico-cristã. Enquanto que as potestades seriam outro grupo, outro coro angelical que estaria responsável de encarregar-se das leis da natureza. Os fenômenos que acontecem na natureza, desde os fenômenos naturais até fenômenos que também interferirão na vida humana, segundo esta mesma classificação, já seria papel das potestades, deste outro grupo angelical, que igualmente numeroso se distribuiria, como o próprio Deus, na visão cristã, onisciente, onipresente e onipotente, para encaminhar as execuções da lei de Deus. Desse modo, conforme a doutrina espírita acrescenta a reflexão, vamos percebendo que os espíritos, à medida que por meio das suas experiências caminham, aprendem, crescem, vão se aproximando e reconhecendo que só há uma forma de alcançar a plenitude. Só há uma forma de alcançar o estado para o qual todos nós caminhamos. Só há um modo de alcançar o estado que ruma para a nossa real originalidade, por dizer assim. É o perfeito estado de associação com as leis de Deus. E no Livro dos Espíritos, essas leis serão descritas como as leis morais, dentre as quais encontraremos a lei do trabalho, a lei de adoração,
a lei de destruição, e uma em especial que alerta para os valores que estão estampados no Espiritismo, a lei de amor, justiça e caridade. E é curioso porque esta lei, ela se apresenta a partir do ensino dos Espíritos, combinando estes três valores que normalmente nós costumamos fazer um uso dissociado. Quando falamos de justiça, queremos falar da justiça ao nosso modo, ao nosso ver, de acordo com a nossa compreensão particular do que é justo, do que não é, muitas vezes sem até reunir condições de fazer um julgamento isento de diversas situações. Por isso mesmo que o julgamento real só poderá ser feito pelo próprio Criador, quando ele, o Criador, deseja e prover todas as condições para que a criatura cresça e, uma vez infringindo a lei, negligenciando este código legal, retornará para reparar os erros que houvera cometido em diversas circunstâncias. Mas principalmente não para fazer pagar, mas para que ela possa educar, repor aquilo que tirou, e na experiência da reposição, que muitas vezes é forçosa, é aparentemente humilhante, recobrar a reflexão de que nós não temos o poder de atacar a liberdade do outro. Retornar muitas vezes para o mesmo seio familiar, onde no passado atacamos, difamamos e até retiramos a vida, para, por meio da tolerância imposta pelos laços consanguíneos, recuperar aquilo que houvera perdido em outro momento. Desse modo, aqueles espíritos que souberam aproveitar de forma íntima esta oportunidade do contato com a lei de Deus, colocam-se como o próprio Cristo, que disse para nós: eu e o Pai somos uno. Não porque são a mesma pessoa, porque Deus não é uma criatura limitada e circunscrita como nós, mas porque Jesus, na condição de nosso irmão maior, de um espírito puro e perfeito, a exemplificar na condição angelical, já havia entronizado na sua intimidade a lei divina, de tal modo que a sua palavra em nosso orbe, em nosso planeta, é a profissão da boca de Deus a nos falar. Desse modo, Jesus é para nós o perfeito exemplo. E aqueles espíritos que, inspirados nesta mesma provisão, caminham, buscarão nestas oportunidades de quedas e acertos o resgate para, inspirados em tantos outros exemplos, alcançar este estado de amadurecimento e de plenitude da criatura. De modo que os espíritos que já alcançaram tal maturidade compreendem tão bem esta associação com o divino, que se colocam à total disposição no serviço ao próximo. Assim, aqueles que chamamos de anjos, querubins, arcanjos, tronos, principados e potestades, que por vez, relatados através da observação da mediunidade de muitas pessoas em todos os tempos, refletem o amor e a misericórdia de Deus, que em sua divina justiça dá à criatura a oportunidade de todos os dias entregar o seu melhor, para que a rude criatura do ontem, amanhã, repouse sobre a serenidade do amor. Desse modo, no momento que finalizamos esta fala, é um hábito, e trazemos para a partilha alguns versos que foram da composição de um querido confrade do movimento espírita, que, inspirado pela mediunidade, musicou, e hoje recitaremos, até porque o talento de cantar não nos veio nesta encarnação, então, para que ninguém saia correndo, não vou cantar, tá certo? Mas gostaria de recitar para vocês esta, que é uma música que, inclusive, é entoada pelo Grupo de Arte e Música Espírita, o Grupo AME, que foi executado hoje, quando se fala nesta oportunidade da senda do crescimento, a partir do momento em que a justiça divina
não é mais vista como esse misto de punição, este misto de uma pretensa ideia de gozo alienante, mas como o amor de Deus que nos alcança, mesmo diante das nossas dificuldades, contando conosco, porque se estamos aqui, reencarnados, Deus confia em cada uma e em cada um de nós. Deus nos conhece. Como dizia-se para o profeta Samuel, tu me conheces e me chamas pelo nome. Nos sabe da individualidade, sabe dos nossos erros, sem dúvida, mas não é isso que importa. Não porque os erros sejam menos graves, mas porque a principal preocupação daqueles espíritos puros que militam no amor de Deus é que abandonemos estes erros para pouco a pouco nos associarmos às grandes fileiras, não daqueles aparentes espíritos virtuosos que repousam com uma certa empáfia de santidade, mas das almas que, em assimilando o amor de Deus, conseguirão estender as suas mãos em prol de todos aqueles que sofrem. Diz assim o espírito Oliver, pela mediunidade musical de Tarcísio Lima. Não basta alguém desencarnar para ser modelo de razão. Desencarnar apenas é viver em outra dimensão. Se a ignorância e o mal ainda existem mais além, se a vida física firmou sem ter o ser buscado bem. Ao povo crédulo, daí, eu canto avisos nesse tom, pois ser espírito não é ser salvo e santo, puro e bom. É bom você se acautelar quanto ao que vem do plano astral, pois crer que tudo é o bem é também mal. O Espiritismo luz na incerteza como um sol e nos diz, nem todos são espíritos de escol. Cuidemos, pois, da índole, do método, da lógica do espírito que quer ser contado entre os amigos de Jesus de Nazaré. E espiritista não é só mero acreditador, mas também não é quem domina os arganhos do Senhor. Cuidemos, pois, do ânimo harmônico e espírita em que este se conduz, para estar entre os amigos de Jesus. Paz e bem. Boa noite. Na outra vez que ele esteve aqui, que eu fui agradecer a palestra, eu disse que eu queria, quando eu crescesse, eu queria ser igual a ele. Eu continuo com a mesma opinião. Bem, gente, agora chegou o momento da tira dúvida. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Boa noite. Douglas, eu quero dizer que estou encantada com a sua fala e quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui aprendendo com você. E essa palestra foi maravilhosa, não tem mais outra palavra a dizer. Maravilhosa, foi encantador estar aqui lhe ouvindo. O autor da mensagem, né, é Jesus de Nazaré. Eu replico isso porque às vezes a gente escuta alguém falando, a pessoa pode ter alguma eloquência, fica parecendo que essa pessoa sabe de tudo. E eu não sei de tudo, tá bom? Não é pseudo-humildade, é porque na perspectiva espírita a gente entende que o pouquinho, né, que a gente porventura saiba é fruto do amor de Deus. Obrigado, minha irmã, e mais uma vez, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Douglas, durante a palestra, ele falou muito do Concílio de Latrão, e eu me lembrei de um padre hoje que eu vi uma notícia na televisão. O padre estava bêbado, usando uma arma ilegal e praticando desordem no meio da rua. Será que esse padre fez seminário de 12 anos para poder aprender o que é cristianismo? É importante nós observarmos que essas mazelas morais da criatura acompanham a criatura em todas as suas dimensões. Infelizmente, nós também vamos notar que no movimento espírita existem espíritos moralmente adoecidos. O espírito André Luiz relata com muita tristeza que nas incursões às zonas de sofrimento na psicosfera terrestre,
se entristece quando ele percebe que boa parte dos espíritos que ali estão são espíritas que desencarnaram e que foram aquelas zonas de sofrimento. Então, sem dúvida, que se nós observamos neste caso, um irmão, um confrade nosso, de outra religião, de outra formação, que chegou a essa situação, cabe-nos rever algumas questões numa perspectiva de qual é a educação moral que está sendo proposta para a criatura, e não somente numa perspectiva da dimensão religiosa especialmente, mas de forma global. Vejamos que um estudante do ensino médio hoje, muitas vezes é levado a cursar uma série de disciplinas, uma série de componentes curriculares, e pouco reflete sobre a sua própria condição, sobre as suas arestas emocionais. Então, muitas vezes, os textos sagrados, eles alcançam a superfície, mas não adentram a nossa dimensão íntima. A gente observa o apóstolo Paulo, que quando se encontra com Estevão, ele não consegue entender de onde vem a fala daquele jovem, porque ele, um homem, de tanta cultura, que tinha tanto conhecimento e era acostumado a falar e a pregar para as multidões, não conseguia chegar às pessoas como Estevão, que não tinha a mesma formação, mas que vivia o evangelho na sua intimidade. Portanto, acho que a resposta, se é que tem uma resposta a esta questão, é nós procurarmos viver o evangelho antes de explicá-lo e de difundi-lo com qualquer moralismo, Porque quando a gente compartilha o evangelho como uma proposta de vida, a gente fala, talvez não do que a gente alcançou, porque ainda falta muito, mas fala das nossas tentativas. Nós ainda temos tempo para uma pergunta. Quem se habilita? Bem, então nós vamos agradecer ao Douglas por uma palestra tão maravilhosa, nos ensinou tanto, e agradecer às pessoas que fizeram perguntas, que quiseram se informar, quem agradeceu também, e vamos dar os nossos avisos. Próxima quinta-feira, o dia 8/8, o estudo segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. O facilitador, Manuel Freitas, trabalhador da casa. Você já pensou em ter 20 minutos de auriculoterapia, acupuntura ou aromaterapia com apenas 2 quilos de alimento? Pois é, toda quinta-feira na Fundação Bezerra de Menezes, a partir das 16h30, ocorrem as terapias integrativas. Também fazemos um convite para que quem desejar participar do estudo das obras básicas do Espiritismo, toda quarta-feira, de 19h15 às 20h15. Para efetuar a inscrição, basta ir à livraria com 1 quilo de alimento não perecível e informar que deseja inscrever-se. Nós não podemos perder a oportunidade de agradecer a cada um de vocês a cooperação, o apoio na nossa festa Arrasta-Pé de São João, Foi maravilhoso, nós agradecemos a todos vocês, a Fundação fica eternamente grata. E agora, no nosso estado de calmaria, elevando o nosso pensamento a Deus mais uma vez, vamos ouvir a prece feita pela nossa amiga Luísa. Luísa o quê? Luzia. Boa noite. Nesse momento, eu gostaria de pedir a todos que estão sentados que possam relaxar tranquilamente seu corpo, seu espírito, sua mente, para que esse momento sejamos
agraciado com o passe da espiritualidade maior, que é o passe coletivo, que tenhamos a certeza que nesse momento, todos nós que aqui estamos sentados, estamos recebendo a graça, a cura, a energia positiva que será substituída pela energia negativa que está sendo retirada de nosso corpo, de nosso perispírito. E que essa mesma energia está sendo levada aos irmãos que estão em tratamento à distância. Tenhamos a certeza que esse momento de luz, de trabalho da espiritualidade maior, já vem acontecendo desde muito cedo, antes que estivéssemos sentados a ouvir o Evangelho. Nesse momento, é só a certeza de uma energia positiva e que possamos, Senhor Jesus, agradecer a Deus, levarmos em nosso coração o céu do amor, o céu do perdão, o céu da alegria, agradecer a espiritualidade maior pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo, ouvindo, dividindo os vossos ensinamentos, que é o nosso conhecimento, que é a nossa caminhada para um dia melhor, para uma semana melhor, podendo levar essa leveza da paz, do amor que a casa nos transfere, com toda a beleza do amor da espiritualidade. Que Jesus fique conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Amigos, que retorne aos vossos lares com paz, com harmonia, chegue lá tranquilos. Obrigada pela presença de vocês.